Quantas vezes você já errou aparando a barba sozinho em casa? O que você faz quando isso acontece? O que você sente? Raiva? Frustração? Cara, eu, na pandemia, comecei a parar bastante a barba em casa. E, inclusive, eu fiz até vários vídeos aqui no canal, dando algumas dicas do que fazer para não errar. Só que nas últimas vezes que eu fui aparar a barba em casa, eu não tava com foco nenhum, eu tava pensando em outra coisa. Eu fiz no automático. Eu fui fazer um freehand usando a máquina na zero mesmo, só para sobrevoar os pelos aqui e aparar. Ficou muito longe do que eu tava querendo. E no final ficou assim, cada pelo de um tamanho, sem volume, sem muita estrutura, ela tá bem desgrenhada. E aí eu pensei, bom, tá aí uma boa oportunidade de eu mudar de novo o visual, né? Deixar a barba mais curta, fazer, sei lá, um beard stash de novo, eu não sei, eu vou resolver isso enquanto eu faço aqui. E aí eu vou começar diminuindo o volume, deixá-la bem mais baixa, vamos ver como é que fica até lá e aí para onde eu vou a partir dali. E enquanto eu aparo a barba, eu quero trocar essa ideia sobre essa nossa relação maluca com o fato de errar. Então, eu entrei nessa pira, né, sobre essa nossa relação com o erro, que nesse caso aqui é aparar a barba, mas pode ser qualquer coisa. Eu sei que a maioria de nós fica bem chateado mesmo quando erra, né? Quando acaba não ficando o estilo, o visual do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer. Dia desses, eu estava respondendo comentário aqui no canal e teve um comentário de um cara num vídeo. Foi um vídeo que eu tirei a minha barba lenhador e deixei um beard stash. E o comentário do cara, num tom meio de zoeira, foi uma coisa do tipo... Tá aí um tutorial de como estragar uma barba. Tirando a zoeira, que eu ri inclusive, eu fiquei pensando o que tá por trás de um pensamento desse, né? De que ter uma barba mais curta, não ter uma barba cheia, não tão longa assim, é considerado um erro, não é visto como uma barba bacana, que merece respeito. E por que a gente tem essa relação meio doida, né, com o erro? Eu acho que isso mostra muito a influência e o peso que é a gente viver numa sociedade em que o homem tem que ser visto como esse cara viril, forte, machão, e a apresentação estética disso está muito relacionada também com uma barba cheia, volumosa, grande, né? É a imagem do tal homem de verdade. Cara, qualquer coisa que foge desse padrão acaba não sendo visto como um modelo de masculinidade. E isso, no final das contas, só gera frustração, né? E uma corrida para alcançar e estar sempre dentro desse padrão. No fim das contas, isso acaba com a nossa autoestima. E é muito bom quando a gente está com a autoestima lá em cima. E cara, ter uma relação boa com a gente mesmo melhora automaticamente a nossa relação com os amigos, em casa, no trabalho. É sempre a preocupação do que o outro vai pensar, de como ele vai te julgar, e aí a gente acaba julgando igual. E eu acho que a gente só consegue descobrir qual é a nossa própria régua, ser dono dela mesmo, gostar daquilo que a gente vê no espelho, quando a gente consegue ter liberdade para experimentar, para não ligar para o que o outro está pensando, para tentar descobrir quem é, que estilo que a gente gosta, o que de fato faz a nossa autoestima crescer, sem ser tá dentro de um padrão que o outro está botando para gente. Então, eu acho que tá na hora de eu passar para tesoura. Eu acho que eu parei tudo aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. Mas agora eu quero fazer o seguinte. O bigode ele já tá bem volumoso, do jeito que eu gosto. Eu só vou tirar umas pontinhas aqui, que eu tô vendo que já estão passando.
essa parte aqui embaixo do bigode, eu gosto de levantar sempre que eu tô passando a máquina aqui, para não correr o risco de você tirar, né, a ponta aqui do bigode. Essa máquina aqui, ó, cara, eu comprei ela já tem mais de um ano e eu adorei. Sempre que eu uso aqui, alguém pergunta no comentário que marca é essa, qual o modelo, eu vou deixar o link do site onde eu comprei, aqui na descrição. Quem quiser vai lá, recomendo. Tá aí, prontinho. E vou te falar uma coisa, todas as vezes que eu errei, não ficou do jeito que eu queria, eu podia até não gostar, mas isso nunca significou que isso baixava a minha autoestima, muito pelo contrário. Eu acho que assumir o erro, que na verdade não é um erro, né? Assumir o jeito que você ficou, que é diferente da sua ideia original, e não se preocupar com isso, sabe? Porque, beleza, é um aprendizado para não fazer de novo igual no futuro, ou com o tempo você pode até gostar. E uma coisa que eu tô olhando aqui é o cabelo, ele precisa diminuir um pouco também. É isso aí, acho que ficou bom, diminuir um pouquinho a lateral, deixei aqui em cima mais ou menos do mesmo jeito que tava, tá ótimo. Porra, perfeito. Agora, essa pira aqui que eu tô tendo sobre a nossa relação com o erro e como isso impacta na nossa autoestima, cara, eu acho que quando a gente se liberta um pouco do olhar do outro, do que o outro pensa, quando a gente se olha também com um pouco mais de curiosidade, sem se cobrar tanto, isso ajuda muito, isso é muito libertador. E aí a gente passa a olhar o nosso erro como só mais né, uma característica, alguma coisa que aconteceu ali que a gente pode aprender com ele. Agora, esse processo todo é muito individual, né? Eu tô falando muito aqui da minha experiência, né? De como eu lido com isso e como isso impacta a minha autoestima. E eu queria saber de você também. Conta aí no comentário como é que você lida com essas questões, de quando você erra alguma coisa, de quando alguma coisa sai muito diferente daquilo que você estava pensando. Vamos continuar esse papo aí no comentário. E o tema tá livre aqui, ó. Qualquer ideia que você tiver para mais conteúdo aqui no canal, cara, manda aí também, comenta. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aí também para se inscrever e ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Até!